No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre os números da violência contra a população LGBTQIA+. A conversa é com Valmir Siqueira, o professor Val, que é secretário nacional LGBTQIA+, da CUT. A gente vai falar sobre os números e sobre a necessidade de cessar essa violência contra a população LGBTQIA+. Acompanhe. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Muito bem, a gente conversa então com o secretário nacional LGBTQIA+, da CUT, Valmir Siqueira, o professor Val. Val, seja bem-vindo aqui ao Jornal da CUT. A gente tem um assunto muito importante, aliás dois, né? É um assunto importante que se desdobra em vários. Aqui a gente vai falar sobre o levantamento do Grupo Gay da Bahia, que apontou aumento da violência contra LGBTQIA+, e principalmente contra pessoas trans. Tem a marcha por aí, tem o Dia da Visibilidade. Vamos conversar, Val? Vamos sim, é um prazer falar com você sempre. Estou aqui à disposição, vamos falar um pouquinho do nosso movimento. Prazer é sempre nosso. Val, é o seguinte, os dados da ONG GGB, né, o Grupo Gay da Bahia, foram divulgados no último fim de semana, no dia 20, na verdade. Eles apontam que houve, em 2023, 257 casos de mortes violentas no Brasil de pessoas LGBTQIA+, número que pode ser inclusive maior por causa da subnotificação. Tem outros 20 casos que estão sendo investigados também. E aí a gente tem alguns dados aqui, né, que chamam a atenção e que eu gostaria de conversar com você. O primeiro deles é justamente sobre o aumento da violência, né, ou a manutenção da violência. O Brasil já é a 14ª vez consecutiva, né, que é considerado o país mais violento para pessoas trans. A gente teve né, um período de 4 anos, na verdade, de recrudescimento do fascismo, do conservadorismo, que ajudaram vamos dizer, a manter esses níveis de violência, né? Como é que você vê os novos tempos, Val? Apesar desses números, você vê com esperança a diminuição da violência? Como é que a gente pode avaliar esse número, Val? Olha, esperança sempre a gente tem, né? O governo federal, esse atual governo, tem uma visão diferenciada em relação ao governo anterior no tratamento da política pública e da organização da comunidade LGBTQIA+. Voltamos a ter um conselho com uma representatividade maior, com uma divisão diferente do que está sendo o conselho anterior, com as câmeras técnicas, com uma atenção para a violência, principalmente os índices de violência, como monitorar e tudo mais. É cedo ainda para ter um resultado, né? Porque o Conselho ainda estava se estruturando até o meio do ano passado. Está se preparando uma conferência nacional LGBT, então o tema vai ser colocado na pauta do dia de toda a comunidade LGBT do país, né, em todas as instâncias. Então a esperança a gente tem, mas sabendo que esse aumento da violência ele não é novidade, infelizmente, e com tristeza saber que a gente ainda continua entre os países que mais assassinam pessoas da comunidade LGBTQIA+, e mais uma vez a comunidade trans está com alto índice de assassinatos nesse país. Então a gente vê que tem muita coisa para se fazer. A gente tem a sensação de que a gente deu passos e passos para trás do que a gente estava fazendo, que já não estava bom, né? Mas tinha um caminho, pelo menos uma diretriz, e agora a gente tem que estar lutando para refazer essa diretriz aí e colocar, fazer com que o Estado tenha uma política pública séria e efetiva em relação às comunidades. Infelizmente, a gente tem esse índice de violência aumentando cada vez mais. Muito bem, a gente como LGBTQIA+, né, Val, assim, me permita fazer até um comentário de jornalista aqui. Eu sei que às vezes a gente não deve, mas enfim, né, como lugar de fala também, a gente pode dizer que assim, durante os últimos, principalmente no começo da década, né, nos primeiros anos, os governos progressistas que batalharam tanto para lutar, para combater preconceitos, discriminações, inclusive a nossa população LGBTQIA+, foi um trabalho tão difícil, né, foi tão árduo e mesmo assim ainda continuou para chegar em pouco tempo, em questão de meses, né, quando cresceu esse fascismo que culminou na eleição de Jair Bolsonaro, inclusive, ser tudo destruído tão rapidamente. Isso mostra que o preconceito é algo que a gente precisa combater todo santo dia, diuturnamente, toda hora, e não pode baixar a guarda nunca, não é, Val?
É verdade, não dá pra pensar em se distrair com esses ataques que são diários, né? Ainda recentemente, na conferência do CONAI, que vai ter no próximo final de semana, já tem ataques de algumas comissões e frentes parlamentares querendo excluir representações LGBT da Conferência de Educação. Então você já vê quem é que tem ideologia, né, de gênero, e seja lá o que eles inventaram de nomenclatura, mas quem é que está querendo impor uma ideologia nesse país, né? Querendo calar a boca de quem é da comunidade, quem sofre uma violência. Como que você tem um país, o Brasil, entre os principais países em assassinato de pessoas da comunidade LGBT, e achar que não deve ser tratado isso, por exemplo, na educação, tratar disso numa política pública. É como se nossa cultura, a cultura brasileira, ou mesmo a preocupação com a saúde, com a educação da sociedade brasileira, fosse colocado, fosse marginalizado, né? Já a comunidade é marginalizada e eles querem institucionalizar a marginalização. Quer dizer, é uma coisa maluca, né? A gente vê parlamentares achando que a comunidade LGBT tem que ser excluída da sociedade e simplesmente deixar morrer, né? Isso é um absurdo, né? Independente da orientação sexual e do gênero, a gente tem que primar pela vida das pessoas, né? Então, você vê pessoas que dizem defender a vida, mas quer que o Estado feche os olhos para as mortes que acontecem num país como esse, né? É uma vergonha. Vó, você citou a Conferência Nacional da Educação. A gente vai falar sobre os números agora que foram divulgados aqui pelo Grupo Gay da Bahia em relação à violência, né? E quem foram os mais atingidos. É lógico que a gente vai fazer, dar um foco maior às pessoas trans, que são as maiores vítimas, né? São as mais vitimadas, na verdade, por essa violência toda, mas tem um dado aqui que chama a atenção. Você está falando da educação e pode ter um pouco de relação com isso. Bom, a maioria das vítimas, 67%, de acordo com o levantamento, era de jovens, né? Entre 19 e 45 anos, que sofreram morte violenta. Só que teve um caso, que é o do mais jovem, da vítima mais jovem dessa violência, que foi morta, tinha apenas 13 anos de idade. Isso aconteceu em Sinop, no Mato Grosso, depois de uma tentativa de estupro. Então, assim, na semana passada, inclusive, o embaixador da ONU para questões LGBTQIA+, esteve na CUT, enfim, você participou da visita dele, né? E em um determinado momento, as pessoas que estavam participando lá, teve uma participação, né? Uma intervenção que chamou a atenção justamente sobre as crianças, né? Sobre os jovens, os mais jovens que estão sendo vítimas e às vezes não tem acolhimento da própria família e tudo. E aí, assim, a gente tem esse caso da criança, né? De 13 anos que foi morta brutalmente lá no Mato Grosso, por ser LGBTQIA+, também, e aí a gente tem a exclusão, né, ou a tentativa de exclusão do tema dessa conferência. Isso é um grande retrocesso, não é? A conferência poderia ajudar nesses casos a proteger mais, inclusive os jovens, para além, obviamente, de deixar nas escolas já acostumar as pessoas ou ensinar as pessoas que o preconceito é algo ruim, que as pessoas são iguais, independente da orientação sexual e tudo. Isso ajudaria, discutir questões LGBTQIA+, na escola ajudaria a proteger as nossas crianças e adolescentes LGBTQIA+, Val? Sim, com certeza. Como que você tem um índice desse? Como que você tenta não tratar na educação, nas escolas, no dia a dia das escolas? A gente sabe que as escolas todas, elas são a porta a discriminação, as fobias, a porta de entrada para a sociedade, principalmente para os adolescentes, é a escola. É onde você vai encontrar manifestações de racismo, você vai encontrar manifestação de machismo, de xenofobia e LGBTQI-fobia. Então a gente tem que discutir o assunto na escola. Não dá para você não discutir na escola algo que está acontecendo. Se você vai no dia a dia com o seu professor, no dia a dia os adolescentes eles tratam com naturalidade a questão da orientação sexual e gênero. O que acontece é que eles trazem de fora
da construção da sociedade que traz as fobias para dentro da escola. Se a gente não discutir, a gente nunca vai mudar a sociedade. A gente não pode deixar que seja reproduzido essa violência que existe no Brasil, essa falta de política pública. A gente não pode fazer com que ela não entre dentro, não se discuta com o jovem, com a juventude. Eles estão passando por isso, você vê, assassinaram um jovem, quer dizer, eles estão passando por isso, eles estão vendo, não existe mais aquele jovem de antigamente que a pessoa acha que ficava alienado, que não tinha informação. Eles têm informação, eles sabem o que está acontecendo, só que a gente precisa discutir com eles como mudar a sociedade. A gente tem que falar que o jovem é nosso futuro e não preparar ele para uma sociedade, no futuro, uma sociedade que tem um futuro que no mínimo preserve a vida de um cidadão e de uma cidadã. A gente não pode tratar com naturalidade a violência, pode tratar com naturalidade a morte de uma pessoa porque ela tem uma orientação sexual diferente ou ela tem um gênero diferente. Então a gente precisa discutir isso na educação e é um absurdo porque eles acham que algumas pessoas, algumas lideranças da sociedade vêm discutir que não deve falar isso na escola. Recentemente o Conselho tentou normatizar um pouco a questão do uso do banheiro nas escolas, exatamente para garantir o estudo. Nós sabemos que a comunidade LGBT tem dificuldade de terminar seus estudos, principalmente a comunidade trans tem dificuldade de terminar o seu estudo. Como é que a gente não garante? A educação está na Constituição, tem que garantir a educação do nosso adolescente, da nossa criança, independente de qualquer outra coisa. E a gente não pode permitir que uma sociedade como a do Brasil feche os olhos como se nada tivesse acontecendo, como se as pessoas não estivessem vivendo no nosso país. Então, isso não é defender país, não é defender a vida, não é defender nada, é o contrário, é defender a morte, é permitir que o Brasil esteja na estatística dos países que mais assassinam pessoas da comunidade LGBT. É só quem não gosta desse país. Quem realmente defende a paz, defende o Brasil, jamais defende coisa e fica num índice como esse de preservação da morte de determinado segmento, determinado grupo brasileiro. Bom, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa nessa conversa que a gente fez com o professor Valmir Siqueira, o professor Val, secretário nacional LGBTQIA+, da CUT, porque a gente tem muita coisa ainda que a gente conversou, mas a gente vai fazer essa pausa. Na próxima edição, o Jornal da CUT continua tratando desse tema. Então, até a próxima edição, não perca, o papo é muito importante.